deixasse minha mensagem de Ano Novo até hoje à noite e voltasse aqui a algumas escrituras e escola dominical e selecionasse um texto sobre o qual falar por um tempo, sobre um dos assuntos mais vitais da Bíblia que conheço. É uma doutrina que nosso Senhor pregou primeiro, a primeira doutrina que Jesus pregou. E suponho que seria bom fazer dela nosso primeiro ensino do ano. Agora, alguém está com frio? Levante a mão. Está sentindo um pouco de frio? Achei que sentia aqui em cima. Doc, onde quer que você esteja, por favor, aqueça um pouco mais o aquecedor, porque sinto isso passando aqui. Sei que devem estar sentindo aí, alguns de vocês, especialmente as crianças. Agora, vamos abrir nossas Bíblias esta manhã em Efésios, no capítulo 4 de Efésios, e comecemos a ler no versículo 11 do capítulo 4 de Efésios, e então passaremos daí para João 3, de 1 a 12. E leremos 2 trechos na Escritura. Lendo agora no capítulo 4 de Efésios e versículo 11, começando. E ele mesmo deu uns para apóstolos e outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, that we henceforth be no more children, tossed to and fro, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. But speaking the truth in love, antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Para o qual todo o corpo é bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, fazendo o aumento do corpo para sua edificação em amor. Agora, li isso para que lhes desse algo para estudar depois de chegarem em casa. Agora, vou ler meu texto em João 3, uma escritura muito conhecida. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu, na verdade te digo que aquele que não nascer da água e de espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido de carne é a carne, e o que é nascido de espírito é espírito. Não te maravilhes de te ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito.
Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isso? Jesus respondeu e disse-lhe: tu és mestre de Israel e não sabes isto? Na verdade, te digo que nós dizemos aquilo que sabemos e testificamos aquilo que vimos, e não percebeis o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar as celestiais? Agora, Deus abençoe a sua palavra. E quero falar esta manhã sobre o tema da primeira doutrina de Jesus. A primeira doutrina de Jesus foi: necessário vos é nascer de novo. Essa foi sua primeira doutrina. Agora, em forma de escola dominical, para que eu não pregue e venha a ficar rouco para esta noite, tenho sentido no coração que isso é algo que parece enigmático e para as pessoas. Ouvimos tanto sobre isso o tempo todo. E achei que seria bom esta manhã se estudássemos este assunto, o esclarecêssemos. E esse é o primeiro passo do necessário vos é nascer de novo. E é muito profundo. E nós verificamos que há tantos significados diferentes que as pessoas atribuem a isso. Quase todas as igrejas dizem que se deve nascer de novo, mas cada uma tem suas diferentes interpretações para isso, o que significa nascer de novo. Eu posso ir à igreja metodista esta manhã, dizem, nós cremos que se deve nascer de novo. Como vocês interpretam isso? Eu vou à igreja batista e nós cremos que se deve nascer de novo. Como vocês interpretam isso? Eu fosse a cada igreja e encontraríamos, se fôssemos a todas as 900 denominações diferentes de igrejas, que haveria 900 interpretações diferentes. Então, visto que há tantas interpretações diferentes, e ainda assim, sendo uma doutrina da Bíblia, tem de haver e há uma verdade em algum lugar. Assim, agora, lembre-se, não disse convém-vos nascer de novo, mas necessário vos é. Agora, nós, como pessoas de língua inglesa, entendemos o que a palavra necessário significa. It's absolutely you've got to do it. Significa que é absolutamente você tem de fazê-lo. Veja, é uma obrigação. Não lhe é conveniente, seria melhor que o fizesse, mas necessário vos é nascer de novo. Se apenas pudéssemos tomar essa palavra esta manhã e analisá-la, o que ela significa. Como é totalmente impossível. E então, se é tão essencial assim e tão grande assim, que é totalmente impossível entrar no reino dos céus, ou até mesmo vê-lo, até que se nasça de novo, e tantas interpretações diferentes dessa palavra, nascer de novo, devemos buscar de todo o coração para descobrir o que significa. Não há uma pessoa aqui que queira ir para o tormento. Não há ninguém. E vocês não dirigem centenas de milhas por estradas congeladas e gastam seu sustento, seu dinheiro, apenas para virem até a igreja aqui, digamos, para apertar a mão das pessoas. Apesar de gostarem muito de fazer isso, e ouvir o pastor e eu e outros ministros falarem a palavra,
Vocês conseguem isso onde quer que estejam, pastores, ministros, exatamente como somos servos de Cristo. Mas há algo que os atrai até aqui e a este lugar em particular. Portanto, é nosso dever como pastores cuidar para que este rebanho seja alimentado e alimentado corretamente, porque o Deus Todo-Poderoso requererá o sangue de vocês das nossas mãos. No dia do juízo, nós responderemos por vocês. Assim, vendo esta grande e tremenda responsabilidade que foi colocada sobre nós, e que Deus nos deu pessoas que nos amam e vêm nos ouvir, então devemos gastar nosso tempo constantemente velando por suas almas. E quando virmos a primeira coisinha se levantando que não esteja certa, é nosso dever ir àquela pessoa, porque somos pastores velando por aquela ovelha. I better drive it away from that weed. Jerk the weed right away from it so it cannot get to it because it'll kill the sheep. E se vejo aquela ovelha comendo uma erva daninha que a matará, é melhor afastá-la daquela erva daninha, arrancar a erva daninha imediatamente para que não consiga chegar a ela, porque matará a ovelha. E conhece-se que há nas regiões do oeste uma erva daninha que um animal pode comer. É chamada de erva da loucura. Não sei se alguém já ouviu falar disso ou não. Erva da loucura. Sim, um cavalo pode comer isso e simplesmente não se pode fazer nada com ele. Ele simplesmente se torna um fora da lei. Não se pode colocar sela nele e não se pode fazer nada com ele. Chama-se erva da loucura. E você precisa manter seus animais longe dessa erva daninha. E se isso fizer um cavalo comer alguma coisa, se um cavalo, melhor dizendo, comer algo que o deixe nesta condição, neste espasmo, ora, você seria um vaqueiro muito incompetente se deixasse seu cavalo comer uma erva daninha, erva da loucura. Isso mostra que você não se importa. E um verdadeiro pastor, um verdadeiro servo de Cristo, será um péssimo exemplo de Cristo se vir a ovelha comer algo que faça com que ela se afaste ou se torne uma fora da lei diante de Deus, desobediente à sua palavra, desobediente aos seus mandamentos. Não se deve fazer isso, deve-se ter muita cautela. So, this great doctrine of Jesus, that's wrote here before us in the Bible, you must be born Assim, again. esta grande doutrina de Jesus, que está escrita aqui perante nós na Bíblia, necessário vos é nascer de novo. Há tantas versões distintas dela, como já disse antes, que pensei esta manhã em benefício de muitos que me perguntaram o que isso significa e como poderiam se tornar um verdadeiro cristão. Então pensei em talvez abordar o assunto e apresentá-lo tão claramente quanto sei como dá-lo a vocês. E não é em forma de sermão, é em forma de ensino de escola dominical, para que as pessoas possam entender a mensagem. Now, many interpretations of the born again, and now Agora, muitas interpretações de nascer de novo. E agora eu estou dizendo isto e sei que está sendo gravado em fita e quero dizer isto aos pastores que talvez recebam esta fita. Suponho que talvez seja um pouco diferente do que a igreja comum ensina. Eu ensino e creio
E creio que posso provar suficientemente pela Escritura que você nasce do Espírito e então é batizado no corpo pelo Espírito Santo. Agora, muitas delas ensinam que apenas ao vir e ser reconhecido perante a congregação e assim por diante como um pecador, que você quer aceitar Cristo como Salvador pessoal, que esse é o novo nascimento. Muitas creem que o batismo em água é o novo nascimento. E algumas delas creem que você nasce da água quando é batizado na água. E há tantas versões distintas disso. Muitas delas, muitos creem que recitar um credo e crer numa doutrina de uma igreja, apenas aceitar e dizer: eu creio na Santa Igreja do fulano de tal, e creio que Deus é o Salvador do homem, e assim por diante. E a partir desse dia, eu me torno membro dessa igreja e tenho companheirismo com os cristãos. Creem que isso é nascer de novo. E ainda que o credo que recitem, não creio que poderíamos criticar isso. Alguns deles são puros e santos, alguns deles são realmente escriturísticos. Mas a Escritura não é aplicada no lugar certo. E mesmo aplicando a Escritura, creio que o novo nascimento é algo além disso. Apesar de quão boa possa ser sua intenção, eu creio algo que o novo nascimento está muito além das suas boas intenções e seus pensamentos, mentes, está além disso. Não quero dizer isso para ser sacrílego e não faço comentários depreciativos a qualquer organização da igreja, mas muito disso me faz lembrar de um judeu, um pequeno, uma piada. E não creio que se deva contar piadas no púlpito. Não é lugar para piadas. E, portanto, para trazer essa afirmação que tenho em mente, não é como piada, mas para mostrar uma expressão do que quero dizer. Catholic priest one time went home on Friday with a new convert to the Catholic Church. Que certa vez um padre católico foi para casa na sexta-feira com um novo convertido à Igreja Católica. E o converso católico tinha assado presunto e ele disse: padre, desculpe-me, lembrei-me depois que é a sexta-feira. But I believe that according to our great doctrine of the church, that one time I was a Jew. Mas creio que de acordo com nossa grande doutrina da igreja, que outrora eu era judeu e o Senhor aspergiu água benta sobre mim e me transformou de judeu a católico. Agora vou aspergir um pouco daquela mesma água sobre este presunto e torná-lo um peixe. Now, that's saying that doesn't make it a fish. It's still a ham. Agora, isto é, dizer isso não faz dele um peixe. Ainda é presunto. Não importa quanto se faça a água de santa. E não importa o quanto tentemos pensar que estamos certos em repetir um credo ou nos unir a uma igreja, você permanece o que era até realmente nascer de novo do Espírito de Deus. Isso não o muda. Seu credo,
unir-se à igreja ou mudar suas ideias ou suas boas intenções, mesmo tão bom quanto possa parecer, ainda não está certo. Há algo que tem de acontecer. O novo nascimento é uma experiência, algo que acontece. Portanto, não é isso que traz o novo nascimento. Agora, as diversas igrejas, elas diriam, bem, aceite isso e creia naquilo e está tudo bem. Mas não está. Now, to begin with, the base fact, the reason we have to be born again. Agora, para começar, para servir de base, a razão pela qual temos de nascer de novo é porque a Bíblia nos ensina que todos nascemos em pecado. Em iniquidade fomos formados e viemos a este mundo falando mentiras. Then that shows us that our nature, to begin with, is sinful. Então isso nos mostra que, para começar, nossa natureza é pecaminosa, para começar. To begin with. Não somos bons para começar. So, we cannot. Portanto, não podemos reivindicar nada por nossa perspicácia, nossa sinceridade, ou por quão grandes sejamos, ou quão pequenos sejamos, ou seja lá o que for. Estamos completamente errados para começar. E não há nada que possamos fazer a respeito. Você não pode. Jesus disse, quem poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar uma sua estatura, uma medida à sua estatura? Você pode ter todos os cuidados, fazer tudo o que sonhar, ler, estudar, examinar e tudo mais, e não pode se ajudar nem um pouquinho. Portanto, isso simplesmente descarta tudo. Estou tão feliz de que esteja assim, porque se dependesse do pensamento em saber alguma coisa inteligente, nós, pobres analfabetos, seríamos deixados de fora, de modo que não teríamos chance. Mas Deus mudou isso, ou nunca determinou que fosse assim no princípio. As igrejas sempre tornam complicado, Deus torna simples. Deste modo, foi trazido ao nível onde todos podemos ver, todos podemos tê-lo. É para quem quiser. Agora, um homem não poderia salvar outro. Agora, não faz diferença o que alguém tente dizer. Nenhum homem pode salvar outro. Não importa quão inteligente, qual seja o seu ofício, quer ele seja pastor, padre, bispo, cardeal ou papa, ele não pode ter nada a ver com salvar a vida de qualquer homem, porque ele próprio é pecador. Nasceu em pecado, foi formado em iniquidade, veio ao mundo falando mentiras. Ele é mentiroso para começar, e qualquer palavra que ele dissesse seria mentira se fosse contrária à palavra de Deus e ao plano de Deus. Mas Deus fez um plano para o homem ser salvo, e o homem não pode acrescentar nada a esse plano. É o plano de Deus, e esse é o plano que queremos estudar esta manhã. Qual é o plano de Deus? Ele disse, seja a palavra de todo homem mentira, a minha seja a verdade. Portanto, não ousaríamos mudar uma sentença para torná-la outra coisa. Não importa o quanto nossos rituais e assim por diante declarem, temos de esquecer isso. Esta é a palavra de Deus. Simplesmente não se pode fazer de outra maneira. Deus tem um plano. Ele fez um plano. E lembre-se, até a primeira coisa, até nascer de novo, você nunca entenderá. 2 vezes ele falou isso. Aquele que não nascer de novo não pode entrar no reino. Aquele que não nascer de novo não pode nem mesmo ver o reino. Agora, isso também está enfatizado. A palavra, ao escrever em todas essas palavras,
disseram-me que tiveram de expressá-las em forma escrita. E quando dizem na verdade, isso é uma ênfase, como uma letra maiúscula. Na verdade vos digo. And the word in one place or many places is translated absolutely. E a palavra em um lugar ou muitos lugares é traduzida absolutamente. Absolutamente, absolutamente vos digo. Quem disse isso? Um cardeal, padre, pastor, evangelista, papa? O próprio Deus. Now there's no excuses. He will in no wise at all, cannot in any other way. No matter how great he is, what his name is, how big he is, or how popular he is, he cannot even understand the kingdom of God until he's born again. It's a great subject. Agora, não há desculpas. Ele de modo algum irá, de modo algum mesmo. Não pode de nenhuma outra maneira, não importa quão grande ele seja, qual seja o nome dele, quão grande seja ou quão popular seja, ele nem mesmo pode entender o reino de Deus até que nasça de novo. É um grande assunto. Na verdade vos digo. Observe, vá buscar a tradução do grego, você encontrará. Não ver com os olhos, você vê com o coração. Veja, você não pode ver o reino de Deus com os olhos, porque é um reino espiritual. Está vendo? In other words, you'll never be able to understand the kingdom of God until you Em outras palavras, você nunca conseguirá entender o reino de Deus até que nasça de novo. É tudo um mistério desvendado. E quando você nasce de novo, os planos do reino, o próprio reino torna-se real para você. Como um empreiteiro para construir um edifício, a menos que saiba ler uma planta, não adianta ele tentar construir um edifício se não entende a planta. E então, quando entende a planta, então ele sabe como construir o edifício. Essa é a maneira que é. That's what happened about building the kingdom of God. You've got to understand the blueprint, and you won't know the blueprint until you're born again. And when you're born again and then deny the blueprint, what takes place? Isso é o que acontece quanto a construir o reino de Deus. Você tem de entender a planta. E você não conhecerá a planta até que nasça de novo. E quando nasce de novo e então nega a planta, o que acontece? Her name was Lee before she was married. When I used to pastor the Milltown Baptist Church, they belonged to the United Brethren Church, but they liked me real well. Uma jovem simpática que recentemente eu e a mãe dela estávamos nos conhecendo quando éramos jovens. E ela era uma mulher simpática e bonita. O nome dela é Huff. Agora, seu nome era Lee antes de se casar. Quando eu pastoreava a Igreja Batista de Milltown, eles pertenciam à Igreja dos Irmãos Unidos, mas, eles gostavam muito de mim. E eu passeava com ela. Eles moravam bem longe, para lá do irmão Wright, aqui. E eu costumava ir à casa deles, e a mocinha era uma mocinha muito meiga. E foi minha namoradinha.
E o irmão Lee, um ótimo homem, leal à igreja, do ponto de vista da Igreja dos Irmãos Unidos, certa noite ele me convidou para ir para casa com ele e passar a noite. E eu disse, irmão Marion, ficarei feliz em fazer isso. E assim, depois que o culto terminou, bem, a moça e eu entramos no carro e fomos para lá. E tive de abrir uma dúzia de portões, creio eu, contornando a montanha e subindo para chegar a uma grande e velha casa de troncos. Bem, nós nos sentamos no pátio e esperamos sua mãe, seu pai e a irmã mais nova chegarem. Quando chegaram, todos entramos e tomamos um lanche aquela noite. A mãe serviu algumas coisas e comemos, e o pai e eu estávamos dormindo no andar de baixo, em uma cama grande, com um colchão de penas e um colchão de palha embaixo dele. Vocês sabem, dorme-se muito bem. É melhor do que qualquer destes colchões Beauty Rest que se compra, eu garanto. E assim nós, a mãe e as duas moças foram para o andar de cima. E aquela noite, enquanto estávamos deitados lá, o irmão Lee teve um sonho. E ele sempre havia debatido comigo sobre o batismo em água em nome do Senhor Jesus Cristo. Ele não cria nisso. E ele era empreiteiro, então ele disse, irmão Branham, acabei de ter um sonho. E ele disse, sonhei que fui a New Albany, e eu estava construindo a casa de um homem e ele me deu a planta. Mas quando vi a forma como ele pôs as janelas e arrumou certo lugar, eu disse, isso não está certo. Simplesmente não pode estar certo. Está ao contrário. Isso não está certo. Então, eu construí do jeito que achava que estava certo. E quando ele voltou da Flórida das férias, eu já estava quase terminando a casa dele. Ele olhou para a casa e foi, e pegou a planta, e olhou para ela e disse, ei, você construiu errado a minha casa. E eu disse a ele, não, eu não construí errado a sua casa. E quanto a esse lugar assim e assim, bem, ele disse, isso realmente não vai aí. Ele disse, derrube-a. Se espera que eu lhe pague, você irá construí-la da maneira que a planta mostra. E ele disse, o que você acha disso, irmão Branham? Eu disse, há um riacho que corre logo abaixo da casa. E fomos até ele. Ele disse, não quero nenhuma demolição naquele dia. Eu disse, acerte agora. Edifique-a de acordo com a planta. Como isso deu retorno? Bem recentemente, uma de suas... Então, sua filha se casou com um ótimo moço, bom homem. Ele é mecânico de máquinas aqui na fábrica de barcos e o rapaz teve seus dedos cortados deste jeito. Um bom homem. E eles têm uma família admirável. 3 garotinhas e uma delas é todas cristãs. E elas formam um trio. Se alguma vez tivermos uma reunião aqui, elas virão cantar para nós. E uma das garotinhas formou-se em música de piano e era professora de música clássica quando ainda era bem criança, com 15, 16 anos. E as crianças na escola começaram a caçoar dela sobre diversas coisas e, por ser cristã, isso mexeu com ela e fez com que tivesse um colapso e ela perdeu o juízo. E estavam com ela em Louisville e iam levá-la para o hospício na segunda-feira seguinte. E eles não, os médicos, não me deixavam vê-la. E fui como visitante e me sentei ao lado da cama com o pai e a mãe. E enquanto estava sentado ali, o Espírito Santo se moveu neste sanatório Nossa Senhora da Paz, em Louisville, para onde levam os pacientes com esgotamento nervoso e quando ainda há esperança para eles. Então, se não podem fazer nada por eles, os enviam para Madison, Indiana. E a mocinha ia para Madison naquela semana. Eles não podiam fazer mais nada por ela. E sentado lá, uma visão veio diante de nós e falou com a mocinha em nome do Senhor Jesus.
E a mãe agarrou-me o joelho, ergueu o braço e agarrou a mão do marido e disse: nunca está errado. Eu disse: não se preocupem, ela ficará bem. Saí rapidamente do edifício. Aquela noite, às 9 horas, o telefone tocou, ou creio que era pouco antes das 9, antes de eu chegar à igreja aquela noite. Foi num domingo, e o pai, com o coração tão emocionado, disse: não consegui ir para casa sem dar a boa notícia, irmão Branham. Ele disse: o médico entrou e examinou minha filha. Ele disse: o que aconteceu com ela? Ela pode ir para casa amanhã. Quando o corpo de mamãe jazia no caixão faz algumas semanas, lá estava o trio. A mocinha, tão bonita quanto podia estar. Ela e seu namorado, docemente. Oh, é o que eu digo. A planta. A palavra de Deus é aquela a qual cabe explicar o plano de como devemos nascer de novo. Primeiro, nos consideramos pecadores e dignos de condenação. E todos nascemos em pecado e fomos formados em iniquidade. Não há uma parcela sã de nós. Our minds are bad. Our soul is corruptible. Our constant thinking is evil. Nossa mente é má, nossa alma é corruptível. Nosso pensamento constantemente é mau. Todo pensamento imaginário da mente de um homem é mau, um pecador. E também que nosso corpo é fraco, nosso espírito não é bom. E somos simplesmente cheios de corrupção. E como uma coisa corruptível poderia trazer outra coisa boa a partir de uma corruptível? Let me say this, that in Job 14th chapter, he said, permitam-me dizer isto, que em Jó, capítulo 14, ele disse: visto que o homem nascido de mulher é farto de tristeza e inquietação, entretanto, sai como a flor, desaparece. E adiante, à medida que o profeta continua falando, ele disse: quem do imundo tirará o puro? Ninguém. you stick your bucket down into the well and pull out a bucket of water and it's stagnant. Você desce seu balde no poço e puxa um balde de água. E está estagnada, fede. Você olha para ela e está barrenta. E pequenos vermes estão naquela água. Não há nenhuma maneira de tornar a descer seu balde e conseguir um balde limpo. O poço inteiro está contaminado. And the whole soul, E a alma toda, mente e corpo do homem estão contaminados com o pecado. Ele nasceu em pecado, fisicamente foi formado em iniquidade e veio ao mundo falando mentiras, de modo que sua própria alma está contaminada. Nada de bom. one cannot redeem the other because it's all wrong. You can't take a bucket full of water here. Um não pode redimir o outro porque está tudo errado. E você não pode pegar um balde de água aqui que está contaminada e outro balde que está contaminada e misturá-las. Você tem mais contaminação. Não há purificação para isso. But God determined to save man. He placed upon him the iniquity of us all. The penalty of sin that you're born in, the penalty of sin is death. Sin is death. And the penalty was so great that there's none of us could help the other. So there had to be someone who could pay this penalty. What if this Mas Deus determinou salvar o homem. Ele colocou sobre ele a iniquidade de todos nós. A pena do pecado, quando você nasce na pena do pecado, é morte. Pecado é morte.
E a pena era tão grande que não havia nenhum de nós que pudesse ajudar o outro, de modo que teve de haver alguém que pudesse pagar essa pena. We can't do it. It took one who was worthy. E se esta manhã a pena por sair deste salão fosse de 100 bilhões de dólares, nenhum de nós poderia sair, porque não há nenhum que valha isso. Mas então, se alguém entrasse que valesse o suficiente para pagar por todos nós, precisa-se de um. Nós não podemos fazê-lo. Precisou de um que fosse digno. Oh, how I wish I could stop here for a while. Oh, como gostaria de poder parar aqui por um tempo e voltar e pegar Ruth e Noemi e mostrar como o parente redentor para resgatar a herdade perdida tinha que ser, primeiro, digno, tinha de ser um parente. Therefore, God, the Spirit, Jehovah, Portanto, Deus, o Espírito, Jeová, tornou-se nosso parente ao assumir forma de carne. Ele se tornou parente, teve de ser isso. Então, ele tinha de ser digno. E ele foi aquele que produziu aquela fonte cheia de sangue, tirada das veias de Emanuel. Ele foi aquele que levou as nossas iniquidades. a beautiful type. I got your numbers. I've got my scriptures wrote down here. And numbers. Belo tipo que tenho aqui em Números. Tenho muitas escrituras anotadas aqui. Em Números, o belo tipo disso está ali. É belo como um todo, se pudessem vê-lo. É a serpente de bronze levantada no deserto. Como que Israel, aquela serpente para eles, era uma picada de morte. E não havia remédio. There wasn't a physician among them who had the remedy of the cure. Não havia um médico entre eles que tivesse o remédio ou a cura. Eles tinham médicos entre eles, mas não para aquela picada. Exatamente como eu disse, não há médicos entre nós que possam curar o pecado. É uma picada de morte e todos somos culpados. Todos formados em iniquidade, todos somos culpados. Mas o que Deus fez? They was guilty then death had to be paid, the penalty of death. But God had Moses to erect the brass serpent and put it on a pole. That nothing the people could do, no money they had to pay, nothing at all, no creeds they had to recite, no churches they had to join. Just look and live. Eles eram culpados, então. Então, a morte tinha de ser paga. A pena da morte. Mas Deus fez com que Moisés erguesse uma serpente de bronze e a colocasse em uma haste. Que nada que as pessoas pudessem fazer, nenhum dinheiro que tivessem que pagar, nada mesmo. Nenhum credo que tivessem de recitar, nenhuma igreja a que tivessem de se unir, apenas olhe e viva. Está vendo quão simples? Olhe e viva. Não se una a uma igreja, nada de sensação. Você não tem de sentir nada estranho. Apenas olhe e viva. Isso é tudo. Tão simples. Não, se você conseguir lembrar de todos os 10 mandamentos, você viverá. Não, se você souber todos os estatutos.
Apenas olhe e viva. Era tudo o que você tinha de fazer. E todo homem que olhou para ele viveu. Jesus, quando esteve aqui na terra, ele disse, falando com Nicodemos aqui, ele disse, como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Assim importa, porque da mesma maneira, para a mesma coisa, o mesmo propósito, para realizar a mesma obra. Many times it's puzzled people when they see the serpent representing Jesus. The serpent represented Jesus in this much. Did you notice? Muitas vezes isso deixa as pessoas perplexas quando vem a serpente representando Jesus. A serpente representou Jesus neste sentido. Você notou que a serpente estava morta? Não havia vida nela. Jesus morreu. Like Cain, when he slew Abel. Como Caim, quando matou Abel, Abel morreu no altar com seu sacrifício. Depois que Abel ofereceu seu sacrifício e matou seu sacrifício pelo seu pecado. Então, ele morreu no mesmo altar com seu sacrifício. Para nascer de novo, você tem de morrer no altar com o seu sacrifício. Tão morto quanto ele estava. E você nasce de novo. A serpente não tinha vida nela. E você diz, por que era bronze? Bronze representa julgamento, julgamento divino. Notou que na Bíblia, no Antigo Testamento, o altar era feito de bronze, onde o sacrifício era queimado? Bronze fala de julgamento. Como Elias, em seus dias, ele foi olhar para os céus para ver se estava vindo chuva depois da sua oração. E ele disse, o céu parece bronze. O que era? Julgamento divino sobre um povo incrédulo, uma nação incrédula que havia abandonado Deus. Era julgamento divino de bronze. Represented sin already judged. E a própria serpente, sua forma, representava o pecado já julgado, pois a serpente foi julgada no jardim do Éden, e ela foi, a serpente, julgada. And when we look at Christ, you see the only one. E quando olhamos para Cristo, você vê a pena. O único, o próprio Deus, feito carne. Deus vindo à terra e tomou sobre si o pecado de todos nós. E o julgamento e a ira do Deus Todo-Poderoso foi derramado sobre o seu corpo. E lá foi dilacerado na cruz. Esse é o verdadeiro julgamento. Ele pisa o lagar da ira de Deus sozinho. Sozinho ele andou pela estrada. Sozinho ele morreu sem a ajuda de um anjo, de um homem, de sua igreja, de sua mãe, de seus irmãos, de seu pai. Abandonado por Deus, o homem e a natureza. Ele morreu sozinho para nos mostrar que mesmo a própria natureza não pode nos ajudar na hora da morte. Não há amigo, nem padre, nem papa, nem pastor. É a morte. Mas houve um que a suportou por nós. Não havia vida na serpente. Estava totalmente cristalizada. Essa foi a pena. Ele morreu a tal ponto que a terra ficou envergonhada de si mesma. Ele morreu a tal ponto que as estrelas ficaram envergonhadas. Ele sofreu a tal ponto que o sol se recusou a brilhar. Ele sofreu a tal ponto que a lua apagou suas luzes. Ele sofreu a tal ponto que até os elementos da terra ficaram tão negros e escuros que tornou-se meia-noite.
tão escuro que você podia até sentir. Não foi nada. Ninguém jamais sofreu assim ou poderia sofrer assim. Não há nenhum mortal que poderia passar por isso, mas ele sofreu. Deus colocou sobre ele a iniquidade de todos nós e fez seus julgamentos passarem sobre ele. Ele pisou o lagar da ira de Deus sozinho, sem ajuda. Não havia nada para ajudá-lo. Deus aplicou a pena. Tudo estava sob essa pena e nada poderia ajudá-lo, porque éramos todos culpados. Não havia nenhum sumo sacerdote que pudesse ter vindo ajudá-lo. Não havia nada que pudesse ajudá-lo, nenhum papa, nenhum anjo. Tudo recuou e ficou observando. Esses foram os momentos mais importantes da história do mundo. Ele morreu até não lhe restar nenhuma gota de vida. Tornou-se como a serpente de bronze, apenas um ornamento cristalizado pendurado na cruz. Now, the approach to this birth. There is approach to it. Agora, a abordagem a este nascimento, há uma abordagem a ele. E para abordar este nascimento, você tem de passar por um processo. Assim como qualquer coisa que vive de novo, primeiro tem de morrer. E você não pode ficar com o seu mesmo espírito. Você não pode ficar com seus mesmos hábitos. Você não pode ficar com os seus mesmos pensamentos. Você tem de morrer. Você tem de morrer como ele morreu. Você tem de morrer no altar dele, como Abel morreu com o seu cordeiro. Você tem de morrer com o seu cordeiro. Você tem de morrer. Morrer para seu próprio pensamento, para nascer ao pensamento dele. Deixar que a mente que estava em Cristo esteja em você. Você tem de ter os pensamentos dele. E agora, irmão, irmã, permita-me dizer isto do modo mais inteligente que eu sei. Como você pode ter os pensamentos dele e negar a sua palavra e ainda assim alegar que nasceu de novo? Somente faça essa pergunta para si mesmo. Como pode fazer isso? Você não pode. Se nasceu de novo, você tem os pensamentos dele. Se a mente de Cristo está em você, então você é uma nova criatura. A Bíblia ensina isso. And if any brother would like to, will you find that creature? Look that word creature up in the lexicon. And you'll find out that the word creature there is interpreted or translated a new creation. Because you are a one creation, a human being born in sexual desire. You're on earth. And now you're a new creation born by spirit. E se algum irmão quiser, bem, você encontra essa criatura. Consulte essa palavra criatura no léxico e descobrirá que a palavra criatura lá é interpretada ou traduzida uma nova criação. Porque você é uma criação, um ser humano nascido em desejo sexual aqui na Terra. E agora você é uma nova criação nascida pelo Espírito. Seus próprios pensamentos estão mortos. Eles estão tão mortos que estão cristalizados, como a serpente de bronze, ou como ele morreu quando os céus e a terra e tudo mais testemunharam que ele estava morto. Quando morreu, estava tão morto que até seu sangue e água se separaram em seu corpo. His death was so tremendous. Sua morte foi tão tremenda que, eu digo, o mundo teve um colapso nervoso. Estremeceu,
tremeu a tal ponto que as rochas caíram das montanhas. O que poderia morrer assim? Nenhum papa morrendo faria isso. Nenhum pastor morrendo faria isso. Mas quando Deus em carne morreu na cruz, a terra teve um colapso nervoso. Saber que a própria palavra falada de Deus, as rochas e a terra, os gravetos, os bastões e as árvores suspensas na terra, e as estrelas e a lua, sua própria palavra falada viu seu Criador tornar-se carne e o pecado derramado sobre ele. A ira de Deus se derramou sobre ele a tal ponto que a lua apagou sua luz, o sol apagou sua luz, a terra sofreu um abalo nervoso, colapso. Teria arrebentado em pedaços se não fosse para haver um futuro para nós. And if his elements of the earth, upon looking, E seus elementos da terra, ao olharem, vendo o que estava acontecendo, levou-os a essa condição. O que isso deveria causar em mim e em você? O que nossas almas deveriam fazer quando olhamos e vemos o que Deus fez por nós? E foi tudo por você e por mim. O que isso deveria causar em nós? Continuar em pecado? Deus me livre, mas se abster dos pecados e morrer para o pecado. Não está vendo o que o pecado fez com ele? O pecado o matou. E ele assumiu a pena do pecado para que pudesse trazer a justiça de Deus para você e para mim. Então, quando a justiça de Deus vem a nós, o pecado está morto em nosso ser mortal. Oh, espero que você veja isso. yes, to be born again, you must go through a process of death. Sim, para nascer de novo, você deve passar por um processo de morte. Tudo passa. Pegue um grão de milho, se esse milho espera viver de novo. Primeiro, tem de morrer. If a grain of wheat ever expects to live again, it's totally impossible. Se um grão de trigo espera viver novamente, é totalmente impossível, pois esse milho, esse trigo, essa flor, essa árvore, essa grama, esse vegetal, tudo o que espera viver de novo primeiro tem de morrer. Then how are you going to escape it? Então, como você vai escapar disso? Primeiro, você tem de morrer. Você tem de morrer. Morrer como? Para si mesmo. Morrer para tudo, para que possa nascer de novo. Você tem de fazer isso. Se não morrer, você nunca poderá viver de novo. Look, did you know each day something has to die so you can live? E olhe, sabia que a cada dia algo tem de morrer para que você possa viver? It's in our midst. Agora, para vocês, adventistas do sétimo dia que estão em nosso meio, muitas pessoas dizem: eu não atiraria em um esquilo, irmão Branham. Eu não mataria um veado ou um coelho, peixe, porque não creio que devemos matar coisas. My brother, did you know that the vegetables and things that you eat is Meu irmão, also? sabia que os vegetais e coisas que você come também são vida? Você tem de matá-los. E a única maneira de você poder existir nesta vida é com algo tendo de morrer para que você possa viver através da vida disso que morreu. Now, if something Agora, has to die se so you algo can tem live de by morrer it, para que você possa viver pela sua vida mortal aqui na Terra, para viver de forma mortal, algo não teve de morrer para que por sua vida você pudesse viver eternamente? Só faça essa pergunta para si mesmo. and that one was Christ, because no other one has immortality. The Son only. E esse foi Cristo, porque nenhum outro possui imortalidade. Somente o Filho possui imortalidade. E ele se dá a você pelo simples fato de aceitá-lo. Agora, tem de morrer. I don't know Agora, isso não significa virar uma nova página agora, este novo ano. Você diz, irmão Branham, tenho frequentado aqui há muito tempo.
tenho sido membro da igreja. Neste ano novo, vou virar uma nova página e começar de novo. Não significa isso. Não virar uma nova página, mas realmente morrer e nascer de novo. Está vendo? Você tem de se sentir tão culpado quando está em sua presença, quer vá da maneira metodista ou da maneira batista, ou de qualquer maneira que vá. Você tende a estar tão culpado e se sentir tão culpado que você... Isso vai matá-lo. Isso mesmo. Isso vai matá-lo. Sua vida mundana morrerá aí mesmo. Você deve se considerar tão culpado na presença de Deus que sua vida mundana morra aí mesmo. A questão do pecado acabou para você quando se encontrar em sua presença. Quando você encarar assim, é certeza que viverá, porque você morre. E a única maneira de você viver de novo é morrer primeiro para que possa viver de novo. Agora, você vê a que ponto estou chegando, não vê? Aham. O que é o nascimento? O novo nascimento. Primeiro, morrer para nascer de novo. E se você ainda tem as coisas do mundo em você, você não nasceu de novo. E como você vai alegar que nasceu de novo e ainda com as coisas do mundo penduradas em você? Está vendo? Como pode fazer isso? Young Christian the other day. Bunch of people, I don't say they're not. But in looking at some Um jovem cristão, outro dia, um grupo de pessoas, não digo que não sejam, mas ao olhar algumas fotos, mulheres cristãs, homens cristãos, todos amáveis em companhia uns dos outros, de roupas de banho, nadando. they said that's real love. That's real filth. Está vendo? É só... Disseram, isso é verdadeiro amor. Isso é verdadeira imundície, não é amor. O amor se expressa de modo diferente. Our souls are placed by faith on his brass altar. Nossa alma é colocada pela fé em seu altar de bronze. O julgamento de Deus. Nossa oferta é consumida. Agora lembre-se, quando Elias, sob aqueles céus de bronze, colocou a oferta de Deus sobre o altar, a oferta foi consumida. Bela could not consume his offering. Baal não pôde consumir a oferta dele. Não quero dizer isso, mas tenho de dizer. E quando você vai a uma igreja e aceita seus credos e suas formas de batismos, e a oferta de você supostamente prostrar-se ali, você pode se levantar tremendo, falando em línguas, correndo por todo lugar. Ou você pode se levantar chorando. Mas se aquela oferta é recebida por Deus, é consumida, o mundo está morto para você. You're gone. For we reckon ourselves dead. Você não existe mais, porque nos consideramos mortos e sepultados. Estamos mortos e estamos escondidos em Cristo. Escondidos em Cristo. E além disso, então depois que estamos mortos e sepultados e escondidos em Cristo, então somos selados com o Espírito Santo. You see what I mean now? Está vendo o que quero dizer agora? Você está morto. Nossa alma está colocada em seu julgamento divino. Isso é bronze. Quando nossa alma é colocada sobre um altar de julgamento divino, qual era a pena? Morte! E quando você se prostra sobre o altar de Deus, que é decretado morte para o pecador, como pode se levantar de lá, vivo no pecado, se Deus aceitou o sacrifício? Is it clear now? You die. Está claro agora? Você morre! Você é realmente consumido e está petrificado. Não lhe resta mais nada além desta forma em que você está, como a serpente de bronze, como Cristo estava quando o tiraram morto e frio da cruz. Você está morto!
Por quê? Você está no altar de julgamento de Deus. Qual é o julgamento dele? Quando o juiz passou sua sentença, qual era a sentença da sua pena? Morte. E quando você coloca sua alma sobre seu altar de julgamento, é morte para você. Agora, entendeu isso? Oh, você pode se levantar de lá e fazer qualquer coisa. Pode dançar no espírito, pode chorar como qualquer um choraria. Pode correr de um lado para outro do edifício. Pode se unir a todas as igrejas. Pode fazer qualquer coisa que queira. Estou falando com pentecostais agora. É sair, é corromper a esposa de um homem, destruir o lar de um homem. Algumas de vocês, mulheres, você volta atrás. Não importa o quanto a palavra venha a você para fazer o que é certo e coisas tais. Você não a reconhece. Vocês nunca deixarão o cabelo crescer, mulheres. Ou isso, você nunca se vestirá corretamente. Você ainda será exatamente como o mundo, porque ainda não está morta para o mundo. Você está viva com ele. Alguns de vocês, homens, nunca deixarão de beber, fumar. Vocês nunca deixarão de cobiçar mulheres indecentes, vestidas imoralmente. Quando as virem na rua, em vez de virar as costas e ir andando, vocês ainda continuarão cobiçando exatamente da mesma maneira. Por quê? Vocês ainda estão vivos com o mundo. Mas quando aquele sacrifício for recebido, vocês estão mortos. Isso mesmo. Estão ouvindo o que quero dizer? Entendem do que estou falando? Agora sua alma está posta sobre o altar do julgamento de bronze de Deus. Então Deus recebe o sacrifício. Agora, isso mostra que você ainda não o recebeu. Se você ainda está vivo no mundo, Deus nunca o recebeu. Now, you people talking about getting the Holy Ghost and how you have to wait so long. Here you are. Until God receives that sacrifice. Until it's laid on His judgments there. Until His judgment has actually killed your senses. Agora, vocês que estão falando sobre receber o Espírito Santo e como se tem de esperar tanto, aqui está. Até que Deus receba aquele sacrifício, até que seja posto em seus julgamentos lá, até que seu julgamento realmente tenha matado os seus sentidos. I don't care what you've done. Você pode dizer, bem, vou virar uma nova página. Não é isso. Bem, sei que eu fumava, vou parar de fumar. Ainda não é isso. Até que Deus receba aquele sacrifício em seu altar de bronze, seu altar é julgamento. Qual é o seu julgamento? Morte. Essa é a pena. A alma que pecar, permanecer nisso, essa morrerá. Não me importa o que você tenha feito. Jesus disse, muitos virão a mim naquele dia e dirão, Senhor, não fiz isso e fiz aquilo. Ele dirá, apartai-vos de mim, vós os que praticais a iniquidade. Estão vendo? Quando aquele sacrifício é recebido pelo fogo e sobe assim, e a fumaça sobe, você se eleva com o seu sacrifício aos céus. E então você está selado para fora das coisas do mundo. Nossa alma está em seu altar. What are you done then? After you have been died, then what are you do? Then you are conceived. O que você fez então, depois de ter morrido então? O que você deve fazer? Então você é concebido de novo. Você é concebido de novo. Primeiro você foi concebido em iniquidade. Agora você é concebido em algo novo. O que é isso? A palavra viva. Amém.
Isso muda a questão agora, não muda? Agora, a dificuldade já passou após ver o que você tem de fazer. Agora, o que acontece? Você é concebido de novo na palavra viva. O que é isso? A palavra se torna viva em você. Você começa a ver as coisas de modo diferente. Onde outrora você não conseguia ver isso, agora você vê. Há algo diferente agora. Faz com que todas as escrituras se juntem. Faz com que tudo se encaixe certinho. Então, agora algo começa a acontecer. Agora você morre para seu próprio pensamento. Agora você é concebido porque somos lavados pela água da palavra. Está certo? O que você faz com um bebê assim que nasce? Lava-o. Está certo? É assim que um homem morre para si, nasce de Deus, ele é lavado pela água da palavra. Amém. Se ela diz nome de Jesus, você diz nome de Jesus. Você diz necessário você nascer de novo, você diz o mesmo. Tudo o que Deus diz, você é lavado por aquela água da palavra. Amém. Agora, você está pronto agora para a vida. Você está pronto para começar agora. Agora você nasceu de novo, nasceu na família de Deus, com um novo pai. Sim, Senhor, seus tutores costumavam ser. Agora você tem tutores que são. Agora você recebeu um novo pai. Você não pode nascer sem ter pai. Por isso, se você nasceu na irmandade de uma igreja, é isso que você tem. Se você nasceu em um credo, aí está. Mas se nasceu em Deus, concebido em sua palavra, você tem um novo pai, que é Deus, pronto para tornar conhecida a sua palavra com você, proferi-la através de você. Um novo pai. Esse pai é Deus. Ele está pronto para tomar a sua palavra agora que ele já falou e colocá-la em você e fazê-la ganhar vida. Está vendo? Agora você recebe seu treinamento agora. Você está pronto. Você está pronto para entrar em treinamento agora. Treinamento de filho. Essa é a parte difícil. Quando você acha que deveria fazer isso e a palavra o interrompe e lhe mostra outra coisa. Ora, eles creem nisso. Não faz diferença em que eles creem. Aqui está o que Deus disse. Convém-lhe tratar dos negócios do Pai. Agora você está nascendo de novo. Agora você está ficando certo, sendo endireitado. Você tem um novo Pai. Então, se você nasceu de novo e tem um novo pai, então você tem uma nova natureza. A velha natureza está morta e você tem uma nova natureza. Você outrora estava indo numa direção, agora está indo em outra direção. Outrora você estava indo nesta direção, para baixo, agora você está indo nesta direção, para cima. Suas afeições estão voltadas para as coisas que são de cima. Uma nova afeição. Você não ama mais as coisas do mundo. Sua afeição é de Deus. Você não se importa com o que o homem diz, como riem de você e dizem que você é modelo antigo, ou o que quer que seja. Assim, você não se importa. Porque nasceu de cima e suas afeições estão voltadas para as coisas que são de cima. Deus não se envergonha de você e você não se envergonha dele. Isso mesmo. Então você leia o capítulo 11 de Hebreus, bem aqui. Eu o tenho anotado. Apenas porque, como as pessoas daquele dia, como elas fizeram. Como andaram vestidas de peles de ovelhas pelos desertos e desamparadas e tudo mais, das quais o mundo nem sequer era digno. Está vendo? Leia, será bom para você. E você pode ver aí o que as pessoas, quando a natureza delas é mudada, o que acontece. Now, what kind of nature have you got then, Brother Branham? His nature. If I had my father's nature, then I'd do the things my father did. Yes. But now that I'm born again, it depends on who my father was.
Agora, que tipo de natureza você tem, então, irmão Branham? A natureza dele. Se eu tivesse a natureza de meu pai, então eu faria as coisas que meu pai fazia. Mas agora que nasci de novo, depende de quem foi meu pai. That's right. And you are God's child. Your nature is God's nature. Se você só nasceu na igreja, você tem um pai e igreja. E pode chamá-lo de pai, se quiser. Chame-o de qualquer coisa que queira, porque ele é seu pai. Mas se seu pai é Deus e você nasceu na família de Deus, você busca aquelas coisas que pertencem a Deus. Isso mesmo, então você é filho de Deus. Sua natureza é a natureza de Deus. Então, quando alguns, você os ouve, alguns dizem, nossa igreja crê que os dias dos milagres já passaram. Como você pode crer que os dias dos milagres já passaram quando a própria natureza de Deus está em você? Quando ele é um total milagre, sua natureza é milagre, seu hábito é milagre, todo o seu ser é milagre. Como você pode ser outra coisa senão milagre? Seu novo nascimento é milagre, sua nova vida é milagre, até mesmo sua natureza é um milagre. Como pode olhar para trás e dizer, aquelas coisas estão mortas? Isto está certo. Está vendo? Você é uma nova criatura, nova criação, sem dúvida. E quando os filhotinhos nasceram, todos eram pintinhos, menos um. Era uma águia. Era uma avezinha estranha. Era completamente diferente, mas, veja, ela nasceu em outra categoria. O esperma e o óvulo eram diferentes. Isso produziu um pássaro diferente. Certamente que parecia esquisita. Ela agia engraçado para os demais, mas só estava agindo de forma natural, porque não podia fazer diferente, porque ela era uma águia. Sua natureza era de águia, assim. Isso era tudo o que ela podia ser, era uma águia. Mas há muitas delas nessas denominações. Elas são realmente águias, mas simplesmente não parece certo vê-las espojando-se na lama e nas coisas do mundo. Veja, esse é o negócio delas. Vá buscá-las. Certo dia, a velha mãe águia apareceu e você acha que aquela galinha poderia segurá-lo no chão por mais tempo? Não importava o quanto cacarejasse, quão bem ela dissesse, venha cá, meu bem, encontrei algo neste lugar, venha. Oh, que coisa! Suas afeições estavam voltadas para as coisas de cima e